Bem, enquanto isso, eu vou falando sem óculos. Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, a imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela, e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de duas mãos. A gente vende e a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia
discursos e mais discursos, que os adversários diziam, não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. E nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. É plena. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem voltar para a Venezuela, nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em toda a nossa fronteira. Nós já tínhamos criado uma vez o Secretaria de Defesa da América do Sul. Nós já tínhamos criado uma vez. E é possível criar outra vez. Por isso, Maduro, seja bem-vindo ao meu país. Agora fale com a imprensa livre desse nosso país e do seu país também. Bueno, querido presidente Lula, primera dama, ministros, ministras, Sou intérprete. compañeros de la delegación Escuta, venezolana, companheiros da vicepresidenta delegação ejecutiva de venezuelana, Venezuela, senhor primera dama de presidente Venezuela, Lula, a primeira-dama da y a Venezuela, toda la prensa. Bueno, en Brasil, primer e a lugar, toda a imprensa. Em primeiro agradecer lugar, quero agradecer todas las atenciones por toda a fraternas y atenção, solidarias a que nuestra recepção delegación fraterna e solidária ha que recibido nossa de delegação Brasil tem recebido do en Brasil la preparación de este e encuentro pela bilateral. preparação desse encontro bilateral. Hemos tenido Tivemos una buena, provechosa y larga uma conversación boa, con el proveitosa presidente e Lula, longa conversa com o presidente con todo su Lula, equipo. com toda a sua equipe. Hemos pasado revista Fizemos de lo uma que revisão fue la época de de oro tudo o que diz de las respeito relaciones, a essa época de ouro donde das nossas Brasil y relações, Venezuela onde o se Brasil vieron cara a e cara, a Venezuela se encontravam cara a cara en una e voluntad se común encontravam a partir de uma vontade comum. de construir nuestra Vontade de Sudamérica de paz, construir uma América do de Sul em prosperidad, paz, de igualdad. com prosperidade, com igualdade. Y cómo todo eso se vio truncado de E un día para como otro. isso foi Por estancado lo de um que dia para o yo outro, llamo, Lula, porque, la ideologización amigo extrema de las Lula, relaciones essa internacionales. ideologização extrema das relações Es un internacionais fenómeno de é aplicación de hoje fórmulas um extremistas fenômeno que hacia la consiste na derecha aplicação de para fórmulas calificar las extremistas que relaciones, vão para a direita e buscam subdividirlas, qualificar dividirlas as relações, y dividindo-as, atropellarlas. subdividindo-as e A Venezuela se le atropelando-as. aplicó E un a modelo Venezuela ideológico extremista. teve a aplicação desse modelo ideológico aplica. extremista e ainda Pero se le está aplicó. sendo aplicado. Y de repente, E desde isso Brasil fez cerraron com todas las que, puertas y de todas las ventanas. repente, todas as portas, todas as janelas com o Todas. Brasil fossem fechadas, todas elas. Siendo países vecinos, Ainda que fôssemos e sejamos países siendo vizinhos, países que nos queremos como pueblo. países que se amam como povos.
Increíble. Foi incrível, Todo. tudo. Se pretendió invadir, asaltar la embajada de Venezuela aquí. Pretenderam invadir, Afortunadamente, entrar movimientos na sociales, embaixada grupos da solidarios Venezuela. permitieron, Infelizmente, junto houve a la grupos justicia brasileira, que se solidários que preservara esse espaço sagrado de uma embajada. tiveram sua intervenção, dizendo que esse espaço da cerraram todas embaixada as é puertas sagrado. de las As portas relaciones foram financieras, fechadas em económicas, termos de relações comerciales, financeiras, culturales, econômicas, comerciais, bueno, políticas, culturais, diplomáticas. políticas e diplomáticas. Y se intentó, E, junto a otros gobiernos, en junto esta a fórmula outros extremista, governos imponerle a los que venezolanos também trabalham com essa fórmula un gobierno inexistente. extremista, tentaram passado. impor um governo à República Pero, como da dice una Venezuela. canción Mas isso é de passado. salsa E muy buena, como diz uma canção de prohibido salsa olvidar. muito boa, Hay que é tener que é consciência proibido esquecer, plena ou seja, de lo que precisamos acabamos de ter a consciência transitar. plena do que acabou Hoy de se abre acontecer. una E nueva hoje época en las relaciones se abre uma nova entre nuestros época países. em termos de entre relações entre nossos povos e Y en esa nueva países. época debe E corresponder nessa nova entonces la época, construcción de un nuevo temos mapa frente a de nós cooperación, a de construção trabajo de um conjunto, novo mapa de que abarque todas colaboração, las áreas, cooperação conjunta, todas las que áreas possa de la abranger economía, a todas as todas áreas las áreas da del comercio, economia, todas as áreas do la educación, comércio, la salud, a la educação, cultura, a la saúde, a agricultura, cultura, a que abarque agricultura, todas las e áreas que possa del abranger, além relacionamiento disso, as áreas de horizontal entre los pueblos relacionamento y que horizontal permita entre un os diálogo povos, franco, directo, permitindo permanente assim diálogo entre los franco, gobiernos direto e de Brasil y de permanente Venezuela entre os governos do y los Brasil gobiernos e en da general de toda Venezuela, Sudamérica. bem como entre Nosotros todos estamos os preparados. governos da América do Sul. E Nuestro para pueblo ha pasado isso, momentos nós muy estamos difíciles. Yo le preparados. contaba al presidente Nossos Lula en povos privado passaram y luego en la momentos reunión muito pública. difíceis. Eu comentei com o A presidente Lula Venezuela le em nossa lanzaron como misiles reunião privada de una e guerra, também estendida, le lanzaron lançaram na Venezuela 900 como medidas de mísseis, ou sanciones seja, económicas. 900 medidas de Sancionaron sanções todo lo que era posible econômicas, sancionar y sancionaram lo que no era tudo que posible era también lo possível sancionaron. sancionar, assim como o que não era Venezuela pasó de un possível. ingreso E anual, a Lula, Venezuela passou de de uma 56.000 receita millones de dólares anual de por 56 petróleo al bilhões de año dólares, isso a falando un de ingreso de petróleo ao ano, 700 a millones de uma dólares entrada de al año. 700 milhões de dólares Y por resistimos. ano. E nós resistimos. Resistimos, como decimos, con Resistimos coraje, com de pie, coragem, pero también con una de sonrisa. pé e Porque jamás sempre com hemos um perdido la sorriso no esperanza rosto, pois de una nunca sociedad perdemos a mejor, de un mundo esperança mejor. em termos de uma melhor sociedade e um mundo La melhor. resistencia nos llevó E al a camino resistência de nos levou establecer una economía de guerra, ao caminho do modelo estabelecimento de económico de recuperación de guerra, modelo econômico y de hemos comenzado a recuperação transitar de el camino del guerra. crecimiento E económico. assim podemos começar a El trilhar o año pasado caminho tuvimos un para crecimiento o económico del crescimento. O ano 15%. passado crescemos La gran 15%, mayoría nosso de crescimento la economía no petrolera. econômico, isso Primera com vez uma en 120 economia años. não petrolífera, a primeira Este vez año em 120 hay anos. E pronósticos esse del ano Fondo Monetario, del temos Banco aí Mundial y de todos esos organismos prognósticos do Fundo Monetário que Venezuela Internacional e tiene un de crecimiento outras superior al instituições que 5%. Yo aspiro que sea más. tenhamos um crescimento superior, y ya ou vemos seja, los de frutos mais de ese 5%. Eu esfuerzo. espero que seja mais, ou Venezuela seja, está os frutos preparada, desse como le he dicho al esforço presidente estão Lula, aparecendo para e que Venezuela hoje está retomemos preparada, presidente las Lula, relaciones para que virtuosas retomemos as con nossas los relações inversionistas y tão empresarios virtuosas, brasileños. isso junto aos Venezuela está de investidores e puertas abiertas, empresários con brasileiros. A plenas Venezuela garantías está de para portas todo el abertas, com empresariado, para plenas que volvamos garantias a al todo o tiempo del trabajo empresariado, para conjunto, de que la inversión voltemos ao tempo y de del trabalho desarrollo. conjunto, Así que creo de que es muy investimentos e positivo. Nosotros nos crescimento sentimos muy felices econômico. de estar Então, en Brasil. estou muito Nosotros feliz por amamos estar no Brasil, la historia vejo del com pueblo brasileño, olhos muito positivos, la fuerza, la amamos a alegría história do del povo pueblo brasileño. brasileiro, a força, a Y ojalá alegria más espiritual do povo más brasileiro. nunca E nadie esperamos cierre que las puertas nunca mais entre Brasil y ninguém Venezuela feche as portas y juntos entre o podamos Brasil nosotros e a afrontar Venezuela, e que las sempre tareas, los juntos desafíos y possamos los caminos del enfrentar desarrollo os compartido. desafios e Brasil y Venezuela caminhos tenemos que desse estar unidos desenvolvimento de compartilhado. aquí en Brasil e adelante y para Venezuela siempre. precisam Gracias, estar Lula. unidos de aqui por diante e para sempre. Obrigado, presidente Lula. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, responderão a perguntas elaboradas pelos jornalistas.
Só pedir para o pessoal falar no microfone, nome e veículo, por favor. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente Maduro. Marcos Uchoa, TV Brasil. Uma expressão que foi usada recentemente bastante foi que o Brasil voltou. E, aparentemente, nesse discurso e nessa ocasião, a gente está vendo um pouco a Venezuela voltou. Eu queria ver um pouco o simbolismo, não só desse encontro de delegações de ministros, mas também na véspera de um encontro dos líderes de toda a América do Sul. Quer dizer, essa abertura de portas que o senhor está proporcionando para o presidente Maduro tem a intenção exatamente de recuperar a Venezuela, não simplesmente para a relação bilateral, mas do continente de uma maneira geral? Olha, eu acho que esse momento é importante por muitas coisas. Mas uma delas é porque a América do Sul ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco. Não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perdura mais de 500 anos. Eu não estou falando de um período pequeno, eu estou falando de uma história em que nenhum país da América do Sul teve chance de se transformar num país de padrão de vida de classe média alta ou de classe média média. Ou seja, nós estamos há 500 anos sempre lidando com a pobreza. Sempre lidando com a pobreza. Ou seja, muitas vezes você ganha, 10 num ano e perde 10 no outro ano. Ou seja, não há uma sequência das pessoas subirem e ficar num pedestal mais evoluído. E se a gente estiver junto, nós somos 450 milhões de pessoas. Se a gente estiver junto, a gente tem um PIB de quase 4,5 trilhões de dólares. A gente tem força no processo de negociação. E é por isso que esse momento é importante. É porque nós vamos tentar discutir outra vez, e não é difícil, se a gente não quiser olhar para a União Europeia como modelo de integração, a gente olha para um continente mais pobre que nós, que é a União Africana. Eles têm um processo de trabalhar em união há muitos e muitos anos. Então, por que nós, na América do Sul, vivemos tão separados uns dos outros? Por que quase todos os países de língua espanhol aprenderam durante muitos anos que o Brasil era inimigo? Eu não esqueço nunca quando o Chaves me dizia que quando ele dava aula na Academia Militar em La Paz, a orientação dele era de que o Brasil era o inimigo e que a Venezuela tinha que ter cuidado com o Brasil. Essa é a orientação militar. E aí vale para vários outros países. E nós também não deixávamos barato, nós também ficávamos de costa. A elite brasileira adorava levantar de manhã e olhar para a Europa sem ver o continente africano. A gente adorava olhar para os Estados Unidos sem ver o México, sem ver o Caribe. Sempre sonhando que era de lá que vinha, a fortuna para que nós nos transformasse num país independente economicamente. Isso não vai acontecer nunca. Não aconteceu no século passado, não aconteceu no outro século, não aconteceu nesse século. Vai acontecer o dia que nós, aqui na América do Sul, tivermos coragem de resolver que nós cuidamos do nosso destino. Cada país será aquilo que ele quiser ser, se o dirigente tiver coragem. O Brasil será aquilo que a gente tiver coragem de fazer. Se a gente tiver coragem de fortalecer as instituições democráticas, se a gente tiver coragem de romper, com a mesma política de sempre o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Então, essa vinda do Maduro aqui, ela representa um pouco essa retomada. Obviamente que nós vamos conversar com 12 presidentes amanhã. Nós queremos ouvir cada um. Cada um vai votar para o seu país com as ideias que foram discutidas. Depois nós vamos ver outro encontro para saber no que a gente avançou. A única coisa que eu tenho clareza é que, pela experiência minha de 8 anos de mandato, de 2002 a 2010,
e agora nesse começo de governo, e ver o que aconteceu no mundo depois que eu deixei a presidência, o que aconteceu foi retrocesso no mundo inteiro. Retrocesso político, retrocesso econômico, uma pandemia. Ou seja, então, nós vamos ter que discutir entre nós se a gente quer continuar sendo o que nós somos, do tamanho que nós somos, com os problemas que nós somos, ou nós vamos querer discutir se a gente formar um bloco, a gente pode negociar com mais potência, com mais, quem sabe, força e com muito mais possibilidade de ganhar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema no acordo com a União Europeia que eu quero fazer. Se tem uma pessoa que quer fechar o acordo com a União Europeia, sou eu. Agora, é o seguinte, Alckmin, nós fizemos uma reunião na indústria, na Federação da Fiesp, sexta-feira à noite. E aqueles empresários sabem que tem uma coisa que o Brasil não pode entregar, que é as compras governamentais. Se a gente entregar as compras governamentais, o que vai sobrar para a pequena e média brasileira? O que vai sobrar para uma economia pujante de pequenas e médias empresas, pequenos e médios investidores? Nada. Então, eu acho que nós temos que pensar como a América do Sul vai voltar a crescer do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista empresarial. A gente adora exportar commodities, mas nós gostamos também de exportar produtos manufaturados, que são produtos de fábrica, que geram mais emprego, salário de melhor qualidade e formam mais profissionais. É isso que é importante, essa vinda do Maduro aqui. É o começo da volta do Maduro, o meu já foi há 5 meses atrás, e vai ser a volta da integração da América do Sul, o encontro de amanhã. Muy buenas tardes. Mi nombre es Graya Casela, periodista de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia ambos presidentes. Venezuela ha manifestado su interés de apuntarse con los BRICS. Se han desarrollado algunas gestiones para que esta nación se sume formalmente a este Importante bloque saber de se a nossa economías nação pode se emergentes. somar formalmente Muchísimas gracias. a esse bloco de economias. Senhor presidente, o senhor me escuta? Me escuta? Ela fala sobre a união da Venezuela com os BRICS. Essa vontade foi manifestada. O que os senhores pensam sobre isso? A pergunta deveria ser para o companheiro Maduro. Mas se a pergunta for para mim, deixa eu te dizer uma coisa. É a primeira reunião oficial dos BRICS que eu vou participar depois de 8 anos. E tem várias propostas de outros países que querem entrar nos BRICS. Nós vamos discutir, porque não depende da vontade do Brasil, depende da vontade de todos. A gente vai discutir. Se houver um pedido oficial, esse pedido será oficialmente levado para os BRICS. E lá nós decidiremos. Se você perguntar a minha vontade, eu sou favorável. No, es uno de los temas que conversamos. El papel Assuntos que temos conversado sobre o papel dos BRICS e o seu surgimento frente à nova geopolítica mundial. É uma geopolítica que tem surgido a partir dessa cena de conflitos e que vai trazer desenhos novos para o mundo, que vai trazendo, por conseguinte, novos polos, centros de poder político, econômico, social, cultural, militar. ese mundo que se va dibujando, Esse mundo que está sendo desenhado una América del Sur unida. e que pode trazer uma América do Sul unida a partir da sua diversidade ideológica, política. Não podemos deixar que as ideologias intolerantes se imponham, as ideologias extremistas, excludentes. Ou você pensa como eu, ou você vai embora daqui, você não está conosco. Não, isso é uma ideologia intolerante, extremista,
excludente. Sobre esa base jamás se E podrá sobre essa construir base, la unión jamais poderemos la construir uma necesaria diversidad união de nuestra necessária América. frente à diversidade da nossa El sueño América. gigante del O libertador Simón sonho Bolívar, de los gigante do libertadores, libertador Simão Bolívar que e era de outros convertir libertadores, que a nuestra era América en un gran fazer com cuerpo que político nossa grande para América se participar torne um grande de la corpo construcción del político que equilibrio del universo. Así lo participe planteaba na el libertador construção Bolívar. do equilíbrio do Hoy está universo. planteado Isso foi que todos colocado por estemos Simão Bolívar. unidos, E que hoje todos nos respetemos, também precisamos que se estar imponga todos la cultura del unidos. diálogo, Isso é colocado hoje em dia como premissa aprender a do escuchar, estabelecimento da cultura do y desde la diálogo, cultura del aprender diálogo a escutar. E a vayamos partir da avanzando en los cultura grandes do temas diálogo, podemos del desarrollo avançar común, em diferentes del desarrollo común, de assuntos la ligados defensa ao del medio ambiente, de desenvolvimento la comum, Amazonía, por defesa ejemplo, do meio ambiente, da del Amazônia, por desarrollo exemplo, social, do del desenvolvimento desarrollo de un social, sistema de salud pública desenvolvimento que de um funcione sistema de en saúde todo el público continente, que funcione em todo o el desarrollo continente, de la de seguridad desenvolvimento alimentaria, da segurança el desarrollo alimentar, de la seguridad desenvolvimento da energética. segurança ¿Cuántos temas tan energética, importantes tenemos? quantos assuntos El importantes desarrollo nós temos. de una O independencia desenvolvimento financiera y de uma monetaria que independência necesita nuestra financeira, América. monetária que a nossa América tanto precisa. Halagamos el poder económico y financiero y monetario de otras Vemos que o naciones del poder norte. econômico e Pero muchos monetário de tem los que sido lo halagan, herdado de outras entonces se niegan nações. y E, casi a que nos partir condenan disso, essas pessoas a que os el transmitem para nós ostracismo, acabam que nos a la condenando ao debilidad ostracismo, financiera, à económica y fragilidade monetaria econômica, financeira, por monetária. los siglos de los E siglos isso a durante los pueblos del sur, séculos e ¿no? séculos. Estamos ali relegados como povos do Sul. Tenemos que entonces E construir por esa nueva isso geopolítica. precisamos construir essa Essa nova nova geopolítica geopolítica tiene componentes que fundamentales. possui Uno componentes es la unión de fundamentais. Sudamérica, Um la deles unión de é a nuestra união da América do Sul, en la da diversidad. nossa Y lo otro es América, los BRICS. a partir La das nueva geopolítica diversidades. tiene a los E BRICS junto aos como BRICS, elemento de nós vemos avanzada no âmbito geopolítico um elemento que nos pode de 5 fazer países muy avançar, poderosos. a união de 5 países muito Brasil, poderosos: o Brasil, La China, a China, India, a Índia, Sudáfrica a África do Sul y Rusia. e a Rússia. 5 países poderosos. 5 Y ahora los BRICS se países transforman en el gran poderosos. E o imán, BRICS agora está se porque transformando quieren un no mundo grande diferente de imã paz, daqueles que cooperación. buscam um mundo diferente de paz e de transformado en un gran imán. cooperação. Se transformou ¿Cuántas num solicitudes grande ya tienen imã. los BRICS? Quantas Estaba solicitações leyendo, o más de BRICS já 30 possui? países. Mais de 30 países Están estão los bancos de los solicitando. BRICS, Eles querem estar com presidido o por Banco una dos gran BRICS, brasilera, que hoje é presidido por uma grande querida brasileira, Dilma nossa Rousseff. companheira Dilma Rousseff. Banco de los BRICS. O Banco dos BRICS. Ayer leí la noticia Ontem eu li de que a notícia la gran amiga y poderosa de Arabia que a Saudita nossa grande amiga e poderosa Arábia Saudita está a passos de unir-se ao Banco dos BRICS. Imaginem vocês o que isso representa. E se perguntarem à Venezuela, vocês aspiram algum dia estar junto aos BRICS? Sim, queremos fazer parte dos BRICS de forma modesta, mas sim fazer parte dos BRICS e acompanhar a construção dessa nova arquitetura, dessa nova geopolítica mundial, desse novo mundo que está à nossa frente. Boa tarde, presidentes. Eduardo Gayer, da Agência Estado, do Broadcast. Eu queria aproveitar e perguntar para os senhores se os governos negociam retomar a compra de energia da Venezuela, o Brasil retomar a compra de energia da Venezuela, eventualmente usando energia para o abastecimento de Roraima e abater aí a dívida da Venezuela com o Brasil. E aproveitando se as críticas feitas ao presidente Nicolás Maduro por outros países da América do Sul podem dificultar essa integração plena do continente. Obrigado. Olha, eu vou responder rápido para o Maduro poder falar mais. Nós queremos recuperar a nossa relação energética com a Venezuela. Aquele leão de Guri tem que ser colocado em funcionamento, porque não se justifica Roraima ser o único estado fora, sabe, da energia, da matriz energética brasileira, funcionando na base, sabe, da termoelétrica. Muito mais cara, muito poluente, e a gente tem condições. O nosso ministro da Energia vai conversar com o ministro da Energia da Venezuela, e eu espero que o mais rápido possível ele nos convoque, o Maduro, o Chávez não pode vir mais, como o Chávez participou com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Quem sabe o Raul ainda possa vir participar da reinauguração, sabe, do Leão de Guri para o bem do povo brasileiro.
A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: é uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. É isso. De acuerdo con lo que expresa el presidente Lula. Venezuela ha sido víctima A Venezuela foi uma vítima campanha de feroz. uma campanha feroz. por medios tradicionales Isso pelas por redes. mídias tradicionais A campanha e também que acompanha pelas mídias sociais, la agresión pelas económica, la agresión redes. Vemos que política, essa campanha é acompanhada ameaças de ameaças, de diversos agressões signos, políticas, que nadie ameaças de debe olvidar, diversos que fueron tipos. encadenándose unas E tras de ninguém otras. pode esquecer que elas El foram se intento de encadeando asesinarme uma após outras. agosto Vimos de aí 2018, tentativas de assassinato em año agosto de 19, el intento de imponer 2018. autoridades paralelas en el Vimos país também a imposição y de de llevarnos como autoridades una guerra civil. paralelas no país, a Las instauração amenazas de quase uma de guerra invasión civil, militar que além se de nos hicieron ameaças de directamente invasão desde la militar Casa que Blanca, foram desde el feitas Pentágono, desde el diretamente Comando do Sur, Pentágono, da Casa el intento de Branca, invasión e que tentativas logramos de neutralizar de un invasão grupo que de mercenarios conseguimos entrenados, financiados y neutralizar preparados en isso Colombia por grupos en el año 2020. mercenários que foram A preparados na toda la Colômbia, agresión isso em política, 2020, ou diplomática, seja, económica, várias financiera, agressões comercial se acompañó comerciais, de una agresión políticas, mediática diplomáticas que impuso una acompanhadas de uma narrativa en el agressão mundo midiática que de que, bueno, impôs essa Venezuela narrativa ao mundo, ou un estado seja, fallido, que a un Venezuela é um estado no estado democrático, falido, um estado não quantas democrático cosas. e quantas outras coisas. Acompañada de la E invisibilización. isso foi acompanhado de uma Como será la invisibilização. Invisibilización. Invisibilização de las cosas buenas que suceden. das coisas boas que acontecem na Te puedo decir, Venezuela. Lula, que toda Eu posso esta lhe agresión, assegurar, toda esta Lula, que tortura toda essa tortura, cuerpo toda essa agressão de un país como el Venezuela vivenciada generó pelo una conciencia nueva. país Venezuela é outra, e eu posso lhe dizer que importantíssimos setores da sociedade venezuelana, inclusive a classe média, empresariado, trabalhadores, hoje têm uma consciência muito diferente da que tinham há 6 anos, 10 anos, 15 anos, sobre esse sentido de pertencimento como venezuelanos, pertencimento como país. E o país inteiro segurou firme
firme, aguentou as dificuldades para assim sair adiante, trabalhando. E pouco se sabe no mundo que durante esses 24 anos de revolução na Venezuela tivemos 29 eleições, Lula. E nós, com nossas forças políticas, modestamente, ganhamos 27, perdemos 2. E em 2007 foi perdido um referendo. Em 2015 perdemos a eleição da Assembleia Nacional, que foi quando começou toda a tragédia de sabotagem interna. Bem, na Venezuela, quem ganha, ganha, e quem perde, perde. E recentemente, em 2020, houve uma eleição na Assembleia Nacional. Perfeito. E em 2021, isso pouco foi mencionado no mundo. Houve a eleição dos governadores. E dos 23 governos nacionais, nós levamos 19. E a oposição tem 4 governadores. Ou seja, 4 bons governadores, líderes da oposição. Assim, vemos que a Venezuela está preparada para os desafios futuros, políticos, eleitorais. Temos defendido nosso direito à independência, à soberania, conquistamos a paz que tentaram nos tirar, e hoje essa Venezuela em paz está preparada para os desafios vindouros. E para responder à pergunta específica, conversamos com o presidente e dissemos a ele que a Venezuela está preparada para reconstruir essa cooperação elétrica com o estado da Roraima, com Boa Vista e com toda a população fronteiriça. Temos uma oferta de 120 megawatts já pronta, que habilita já a partir de um investimento básico de 4 ou 5 milhões de dólares para que se possa reconstruir as linhas de transmissão. Se alcançarmos isso com eficiente, se isso acontecer, podemos estar prontíssimos, Lula, para voltar a conectar Guri com o estado da Roraima. É um compromisso que eu assumo aqui na sua frente. Conto com a cooperação, o apoio, o investimento dos empresários brasileiros que queiram participar. Buenas tardes. Bianca Borrero, de Prensa de Venezuela. Bianca Borrero, da imprensa da Venezuela. A minha pergunta vai para os dois países. Eu gostaria de saber se, no marco dessa reunião bilateral, os senhores abordaram temas relativos à transação econômica em moedas alternativas ao dólar. Além disso, eu gostaria de perguntar se há algum avanço ou proposta no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas conjuntas no âmbito da defesa. E, finalmente, eu tenho uma terceira pergunta, se os senhores me permitem, que tem a ver com a imposição de medidas coercitivas unilaterais à Venezuela e outros países da América do Sul. Eu gostaria de saber se os senhores abordaram em sua reunião propostas para que a região, isso a partir da reunião que teremos amanhã, terça-feira, os senhores pensam no estabelecimento de políticas de apoio à região, no que diz respeito ao desenvolvimento dos países da América do Sul. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, essa temática não foi abordada nessa oportunidade especificamente. Já conversamos sobre isso no passado, na possibilidade de fazermos sim um comércio a partir das moedas dos nossos países, e acho que esse campo está se abrindo no mundo, essa seara, e buscamos novas opções que já estão existentes no mundo para que possamos trabalhar com esse assunto, mas nessa ocasião não falamos sobre isso. Com relação à defesa, o presidente Lula propôs uma reunião
e fazermos encontro brevemente entre os ministros da Defesa do Brasil e Venezuela para o estabelecimento de novos protocolos conjuntos no que tange à defesa da população fronteiriça e também o combate contra o crime, narcotráfico e todo tipo de criminalidade existente nas fronteiras. Há elementos que foram trazidos pelo presidente Lula e seus ministros nessa extensa fronteira de mais de 2.000 quilômetros. Então, precisamos retomar algo que jamais devia ter sido acabado, ou seja, a cooperação em segurança e defesa. Isso é uma loucura. Dois países, um gigante como o Brasil e o mais modesto como a Venezuela, mas com uma fronteira tão extensa que sem um telefone para se falar, para comunicar. Ou seja, o grupo de criminosos passou aqui pelo Brasil, está indo para a Venezuela, vamos capturá-lo. É uma loucura a inexistência disso, não temos esse tipo de canal. Então, temos 4 anos de falta de comunicação em temas como segurança e defesa, e isso agravou a situação nas fronteiras. E assim, estamos fazendo propostas e espero que logo, prontamente, o nosso ministro Lopes vai se reunir com o ministro da Defesa do Brasil para estabelecer novos protocolos de defesa eficazes em tempo real. E com a relação à reunião de amanhã, nós, em todas essas reuniões, em todos esses fóruns, buscamos trazer à luz a verdade, a realidade dos nossos países. Estamos prontos para dialogar em todos os fóruns multilaterais. Nós temos levado a proposta de que, como região, os governos solicitem aos Estados Unidos a suspensão de todas as sanções e medidas coercitivas contra a Venezuela e contra todos os países que sofrem esse tipo de sanção em nossa América, pois o mundo que está sendo criado não deve mais ser marcado por perseguições, sanções econômicas, essa chantagem do dólar. Precisamos ter um mundo que, como o presidente Lula trouxe, fale de liberdade. Não se fala mais de liberdade, não se prega mais a liberdade. Onde está a liberdade financeira quando um país é sancionado e proibido de ter contas bancárias no mundo? Aonde está a liberdade monetária quando está proibido o uso de uma moeda? Aonde está a liberdade comercial quando os agentes comerciais são perseguidos com os barcos que levam os produtos ao mundo e quando essas sanções e perseguições acontecem a países como a Venezuela para que não chegue aos outros países. Então, nós estamos levando adiante essa reflexão, essa verdade, essa proposta, esperando que a reunião de amanhã com os países da América do Sul seja muito proveitosa e nos permita, assim, avançar para níveis maiores de integração e um diálogo político entre os países da América do Sul. Olha, eu não vou dizer que nunca pensei e nunca sonhei em que a gente estabeleça comércio nas nossas próprias moedas. Faz muito tempo, inclusive no meu primeiro mandato, a gente estabeleceu um acordo com a Argentina em que pequenos e médios empresários poderiam fazer suas transações comerciais com o dinheiro argentino e com o dinheiro brasileiro. Isso já existe já há algum tempo. Eu sonho em que a gente tenha uma moeda, sabe, entre os nossos países para que a gente possa fazer negócio sem precisar ficar dependendo do dólar. Até porque o dólar, só um país tem a máquina de rodar dólar e esse país faz o que quiser, sabe, com dólar. E não é possível que a gente não tenha, sabe, mais liberdade para fazer negociação. Eu sonho que os BRICS possam ter uma moeda, como a União Europeia construiu o euro. Então, eu penso que nós temos que avançar. Aliás, é importante lembrar que o Haddad escreveu um artigo, sabe, que foi publicado na Folha de São Paulo, não falha a memória, sobre a possibilidade de uma moeda para negócios aqui na América do Sul. Sabe, esse é até um assunto que a gente pode discutir. Se você der uma chegadinha lá amanhã, você pode dar um pitaco nessa sua proposta. Então, a verdade é o seguinte, eu sonho
em que a gente possa ter outras moedas para a gente fazer negociação e não ficar dependente só do dólar. Sabe, eu não posso dizer, porque eu não sou ministro da Fazenda, eu não sei qual é as coisas, mas, por exemplo, o Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan, quem sabe a gente possa, sabe, receber outra moeda de outro país para que a gente possa trocar. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Porque a guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha. Mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. Então, eu sonho com a moeda diferente do dólar para que a gente possa negociar, sabe, com os nossos países fornecedores de produtos e os países que compram de nós. Segundo, nós já tivemos aqui uma experiência muito bem sucedida, que foi o Conselho de Defesa da América do Sul. E foi construído, votado por unanimidade entre todos os países da Unasul, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que retomar. A gente tem que retomar porque para combater o crime organizado, o narcotráfico, e para nos preparar para a nossa própria defesa fronteiriça, nós temos fronteiras muito longas com vários países. Então é preciso que a gente tenha as nossas Forças Armadas sempre coesas, sempre trabalhando junto e sempre se preparando para garantir a soberania de cada um dos nossos países. E a terceira é que eu acho que esta reunião de amanhã é um reencontro de muita gente que já esteve junto. Se bem que a maioria dos presidentes que vão se encontrar comigo amanhã nunca participaram de nenhuma reunião. Aqui só eu e o Maduro, como ministro das Relações Exteriores, participou dessa reunião da Unasul. Então, nós vamos ter que tentar mostrar para os companheiros presidentes o que foi. Eles necessariamente não têm que seguir a mesma coisa, eles podem propor outra coisa. Necessariamente não tem que funcionar como funcionava, pode funcionar diferente. A ideia central é a ideia de que nós precisamos formar um bloco para trabalharmos juntos, na questão econômica, na questão de investimento, na questão do meio ambiente. Ou seja, eu acho que isso não é difícil, porque nós temos mais ou menos os mesmos problemas. Então, eu penso que nós vamos ter sucesso amanhã, na primeira reunião. A reunião de amanhã não decide nada. Não decide nada. A reunião de amanhã é apenas uma prospecção de possibilidade de fazermos o que tem que ser feito em outras reuniões. Eu lembro que a Unasul, embora a Unasul tenha sido registrada formalmente em 2008, nós começamos a discutir a integração de verdade em Cusco, sabe, numa reunião em que teve uma disputa entre Chaves e Toledo, sabe, que Toledo se levantou e foi embora, eu saí correndo atrás do Toledo para trazer ele de volta à reunião. Ou seja, porque a gente não tinha o hábito de conversar. Sabe, nós precisamos aprender a conversar entre nós, porque é tão fácil ser tolerante diante de um europeu, é tão fácil ser tolerante diante de um americano. Por que nós não somos tolerantes entre nós mesmos? Por que nós nos reduzimos a coisas insignificantes quando se trata da gente discutir a nossa economia, a nossa democracia, a nossa política climática? Então, nós temos que discutir do jeito que nós compreendemos. E eu estou muito otimista com a reunião da manhã. E sou muito grato pelo fato do Maduro ter vindo hoje fazer essa visita de Estado ao Brasil. Espero que daqui para frente, nunca mais na história do Brasil, a gente tenha que romper uma relação por ignorância, como foi rompida a relação com a Venezuela.